Bom dia, amada igreja, a graça e paz do nosso Senhor Jesus. Antes de iniciarmos o nosso culto, temos alguns avisos para vocês sobre a nossa igreja. Primeiro, queremos lembrar aos irmãos que os atendimentos pastorais, as visitas em caso de necessidade continuam acontecendo. Por isso, caso você precise de algum aconselhamento, de uma visita, comunicar uma necessidade, você pode procurar o diácono Douglas, o nosso tesoureiro Jimmy, ou mandar uma mensagem para mim que nós, com muito prazer e alegria, atenderemos você e a sua família. Lembramos também que os nossos estudos de quarta-feira online continuam acontecendo às 8 horas da noite e a nossa escola dominical às 9 horas da manhã, todos os domingos. Lembramos que este é um tempo muito precioso de estarmos juntos, ainda que separados, unidos pelo aprendizado da palavra de Deus. Então não deixe de participar deste tempo. Lembramos também aos irmãos que em breve nós voltaremos com nossas atividades presenciais. Por isso, se você ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, você mande o seu contato para nós, para mim ou para o diácono Douglas, para que possamos adicioná-lo ao grupo onde temos as principais vias de comunicação da nossa igreja. Lembre-se também de curtir, de compartilhar, de se inscrever e ativar o sininho das notificações, para que você fique por dentro de todas as atividades e conteúdos da nossa igreja e nos ajudando assim a alcançar mais e mais pessoas com a palavra de Deus. O nosso culto começa agora. Pastor, o pão da vida, a porta pra entrar, ressurreição, videira real, caminho, verdade. Se manifestou como um de nós se fez, assim mesmo esvaziou o seu sangue derramou. Aqui, o verbo que se encarnou, a glória, Pai, o começo, primeiro da criação e o sustento até se manifestou como um de nós se fez, assim mesmo esvaziou.
se cumpriu. Palavra que nos leva das trevas à luz, a escuridão não o venceu. Olá, bom dia, graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Nós queremos te convidar a louvar, engrandecer o nome do Senhor e a abrir e meditar na palavra de Deus. Gostaria que você abrisse no livro de Isaías, no capítulo 55, dos versos 6 a 13, que diz assim: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta ao seu Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos pensamentos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. Saireis com alegria e em paz serei guiados, e os montes e outreiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Que nós possamos buscar o Senhor enquanto nós temos tempo. Que você busque neste momento em oração, em louvor e adoração a esse Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Louvado seja o teu santo nome. E te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Que nossos corações, nossa mente possa se voltar a ti para buscar. Que o seu pensamento possa inundar os nossos pensamentos para fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Jesus, em tua presença, reunidos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só
Eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Obrigada, Deus, por esse dia, pelo seu cuidado, pelo seu amor nas nossas vidas, Pai. Agradecemos por esse tempo, Deus, de louvor. E queremos, Deus, pedir para que o Senhor continue abençoando esse dia, esse culto, que o Senhor continue preparando o nosso coração para ouvir mais da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, abramos a palavra de Deus no livro dos Provérbios, capítulo 1. Provérbios, capítulo 1, nós leremos nesta manhã todo o capítulo 1 de Provérbios, a fim de extrair dele o seu sentido, a sua verdade de aplicação, de sabedoria para a nossa vida. Não temos o intuito de esgotar o texto hoje, mas temos sim o intuito de aprender do Senhor, aprender sobre a sabedoria, entender como percorrer este caminho de sabedoria, da sabedoria de Deus. Então, Provérbios capítulo 1, nós leremos do versículo 1 até o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência,
e o instruído adquire habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Oremos. Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra, palavra que é viva e eficaz, que penetra o profundo do nosso coração. Pedimos que teu Santo Espírito nos ilumine para que possamos compreender as maravilhas da tua lei e aplicá-la em nossa vida, a fim de nos tornarmos cada dia mais parecidos com o Senhor. Sê conosco, abençoa-nos, portanto, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, 300 anos antes de Cristo, o filósofo grego Zenão jamais poderia imaginar que uma das suas declarações se transformaria em uma poderosa arma para pais, professores e educadores em todo o mundo. Certamente você já ouviu em algum momento um adulto citar as palavras de Zenão quando você, ainda criança, falava demais. Nós temos 2 ouvidos e apenas uma boca, porque devemos ouvir mais e falar menos. Se a Grécia antiga fosse tão barulhenta quanto os nossos dias hoje, talvez este filósofo tivesse mudado de ideia e tapado os seus ouvidos. É claro que há sempre um contexto onde essas palavras devem ser aplicadas, pois existem várias e várias ocasiões em que uma das poucas coisas que podem preservar a nossa sanidade mental é abrir a nossa boca e se posicionar pela verdade. Contudo, meus irmãos, é nítido e triste que em nossos dias, em meio a tanto barulho, as pessoas não conseguem ouvir aquilo que é realmente necessário. Deus está se comunicando com as pessoas através da voz da sabedoria, mas só são capazes de ouvir ruídos, barulhos confusos e vozes insensatas que afastam cada vez mais da verdade. Por isso, para compreendermos melhor este primeiro capítulo do livro dos Provérbios, nós precisamos observar um pouquinho mais do seu contexto. Irmãos, a sua maioria, o livro de Provérbios tem como autor o rei Salomão, filho do rei Davi. E isso fica evidente a nós pela unidade que há entre o vocabulário, pensamentos e expressões atribuídos a Salomão. Embora tenham outros autores neste livro, é para Salomão que a autoria principal de Provérbios é admitida. O propósito, então, é declarado logo nos primeiros versos que nós lemos. O alvo deste livro é aprender a sabedoria e o ensino, entender as palavras de inteligência, obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. O público-alvo deste livro são, em especial, 3: os ignorantes, os jovens e os sábios. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. O destinatário deste livro é claramente especificado em sua introdução, mostrando a preocupação de Salomão em regulamentar a mente e a conduta do povo de Deus, entendendo que é a doutrina, o ensino que molda a nossa prática, a nossa maneira de vivermos para a glória de Deus. Então a intenção primária de Provérbios é ensinar como agir e o que falar no contexto certo e no momento adequado. Como nós precisamos disso, dessa sabedoria nos dias de hoje. Pois isso não é nada fácil, meus irmãos. Não é simples saber como agir e como falar em todas as situações. No versículo 7, nós temos o tema central deste livro. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino.
Essa é a ideia que predomina todo o livro de Provérbios, onde a sabedoria é revelada não somente como um atributo comunicável de Deus, ou seja, um atributo que é dado ao povo de Deus, como também o próprio Deus Filho, Jesus Cristo, a sabedoria personificada. O temor do Senhor é o ingrediente mais básico da sabedoria, uma virtude que só pode ser alcançada quando se conhece Deus e submete-se à sua vontade. Precisamos entender que saber sobre Deus é diferente de conhecê-lo intimamente. Pessoas podem estar inchadas intelectualmente com sua teologia, porém a sua prática cristã está bastante deficiente. Por isso a sabedoria ela se trata da verdade na prática. Só os loucos rejeitam o temor ao Senhor. E o verbo aqui desprezar tem uma carga negativa enorme, e ele dá peso ao fato de que não temer a Deus equivale a rejeitar toda a sabedoria. Conhecer a sabedoria é conhecer o próprio Deus. O povo de Deus recebe e aplica a sabedoria pela ação do Espírito Santo de Deus. Você se lembra que o primeiro mandamento ensina que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, e isso implica em conhecê-lo, confiar nele e reverenciá-lo. Deus é o doador de todo o conhecimento humano e requer do seu povo amor e reverência. A sabedoria de Deus, meus irmãos, é dada por meio da sua palavra. A verdadeira sabedoria começa com uma compreensão individual no conhecimento e na confiança em Jesus Cristo como Filho de Deus, único e suficiente Senhor e Salvador. Por isso, a introdução que nós lemos neste capítulo, Salomão nos lembra a diferença entre a verdadeira sabedoria e a sabedoria do mundo. A verdadeira vem do Senhor, uma mensagem que é loucura para aqueles que a rejeitam, mas que é o poder de Deus para os que estão sendo salvos. Por isso, nessa manhã, diante deste breve contexto, desejo compartilhar com os irmãos como percorrer o caminho da sabedoria de Deus. E nós veremos isso neste capítulo, através da instrução, da advertência e da salvação. Observe então os versículos 8 a 10, que diz: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. A voz da instrução aqui trata-se de um pai temente ao Senhor, temente a Deus, que ensina ao seu filho a dar ouvidos à sabedoria e a obedecer tudo o que ela ordenar. Perceba que tanto o pai quanto a mãe participam da educação do filho, advertindo para que não abandone o que lhe foi ensinado. Esses pais, meus irmãos, mostram-se coerentes, conhecedores da lei de Moisés, das instruções de Moisés ao povo de Deus, lá em Deuteronômio 6, que diz que devemos ensinar aos nossos filhos a lei do Senhor em todos os momentos, ao acordar, ao levantar, ao caminhar, todos os dias, de modo que seja algo gravado na sua mente, no seu coração e revelado pelas obras das suas mãos. Diariamente, os pais têm a responsabilidade de inculcar a palavra de Deus nos seus filhos, entendendo que todo o conhecimento, que toda a sabedoria emana do próprio Deus. O desejo destes pais aqui de Provérbios é que seus filhos obedeçam a tudo o que aprenderam, de modo que a verdade de Deus não fique apenas a nível intelectual, mas que encontre lugar no coração dos seus filhos, aplicando essa verdade em tudo o que eles fizerem, tomando e tornando a palavra de Deus mais bela a outros por meio de uma vida piedosa. Meus irmãos, é importante nos atentarmos aqui. Pais e futuros pais,
o desejo do seu coração para os seus filhos deve ser primariamente uma vida pautada nas Escrituras e ensiná-los a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como Cristo nos amou. De que adianta, meu irmão, minha irmã, você proporcionar tudo que este mundo pode dar ao seu filho, todos os prazeres, todos os sonhos, todas as oportunidades, se aquilo que é essencial, aquilo que é primordial for negligenciado? Não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos. Não pense você que 1 hora, 2 horas na classe de escola dominical aos domingos é suficiente para a instrução e a educação do seu filho na justiça e na lei do Senhor. Nossas crianças são constantemente atacadas com pensamentos contrários ao da palavra de Deus. E nós, como povo de Deus, como povo da aliança, temos dever de ensinar os nossos filhos a palavra de Deus, despertar o senso de maravilhamento pelas Escrituras e por todo o conhecimento, entendendo que é Deus quem detém esta ciência. Não podemos negligenciar a educação dos nossos filhos, muito menos terceirizá-la. É nossa responsabilidade. Por isso, meus irmãos, a primeira voz apresentada no texto é a voz da instrução. E agora nós veremos, na segunda parte deste texto, a voz da advertência. Versículo 11 ao versículo 19, diz assim: se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes. Traguemo-los vivos como o abismo, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte sobre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda as suas veredas, os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave, estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo o ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. É extremamente importante, meus irmãos, relembrarmos que qualquer um que torna a desobediência a Deus algo fácil e acessível, certamente não é um amigo. A oferta no momento pode até parecer empolgante e desejosa, como o pecado geralmente se apresenta a nós, mas só nos leva à desgraça. É triste saber que existem pessoas que têm o prazer em fazer o mal. É triste pensar que existem pessoas que se deleitam na maldade. E como é tolo da parte delas acreditar que satisfazer os seus desejos pecaminosos trarão satisfação plena. Mais triste ainda, meus irmãos, é quando nós, como povo de Deus, rejeitamos os conselhos do Senhor. Você pode pensar aí na sua casa, mas quem disse que nós rejeitamos? Quando e como isso acontece na nossa vida? Pergunte a si mesmo e reflita. Quanto tempo você passa diante das Escrituras, sendo instruído e advertido por ela? Perceba que este pai aqui não apenas diz ao filho para evitar a tentação, mas ele também diz como ele deve evitar. Em primeiro lugar, ele diz que é preciso considerar cuidadosamente o caminho que estamos trilhando e não caminhar com pessoas erradas. Meus irmãos, se andarmos com pessoas erradas, acabaremos fazendo o que elas fazem. Em segundo lugar, ele adverte o seu filho a não brincar com a tentação, porque ela conduz a uma armadilha. E em último lugar, ele adverte o seu filho que quando nós desobedecemos a Deus,
prejudicamos os outros e a nós mesmos. Saiba, meu querido, dificilmente alguém não é afetado por um pecado nosso. Pensamos que o pecado afeta apenas a nós, mas o pecado tem destruído famílias, amizades, relacionamentos. Pessoas e mais pessoas são afetadas pelo meu e pelo seu pecado. Por isso, nós não podemos negligenciar nem negociar os princípios da palavra de Deus. Não podemos trocar os mandamentos preciosos e eternos do Senhor em troca de um prazer momentâneo e vazio que não trará satisfação ao seu coração. Quando o ímpio, aquele que não conhece a Deus, pratica o pecado, o resultado é condenação, pois não há outra coisa que o ímpio deseja que não seja o pecado. Porém, quando o povo de Deus negligencia uma vida centrada nas Escrituras, o resultado é disciplina. Como um pai que ama o seu filho e o disciplina quando necessário, assim Deus faz conosco. E por essa razão, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele não nos deixa sem correção. Porque aqueles que não são corrigidos são como bastardos, mas Deus nos trata como filhos. Louvado seja o nome do Senhor pela sua correção. Meu irmão, aqui a ideia não é dizer que nós devemos nos isolar num monte ou como um monge e não viver nessa sociedade, mas a ideia é de que devemos preservar e lutar pela santidade, por valores eternos, pela verdade de Deus nesse mundo corrompido. Seja você a influência, seja você aquele que proclama o Evangelho, e não há nenhuma vergonha, nada de errado em você reconhecer que de repente o seu momento é momento de reclusão, de afastar, de cortar amizades. Isso é sábio da sua parte. Mas lembre-se, nós fomos chamados para proclamar a verdade de Deus a este mundo. E é o que nós veremos nesse terceiro e último ponto do primeiro capítulo de Provérbios. Acompanhe comigo a leitura, verso 20 até o final. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei, e em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei, procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. De que maneira, queridos, nós entramos e percorremos o caminho da sabedoria do eterno Deus? De que maneira a sabedoria se comunica conosco? A sabedoria clama em alta e clara voz, que pode ser ouvida por todos, por meio da criação e da consciência, por meio das Escrituras, pois as Escrituras afirmam aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto entre os homens, porque o próprio Deus lhes manifestou.
A verdade de Deus é destinada a todos. A igreja do Senhor tem o dever de compartilhá-la em todos os lugares. Não importa onde as pessoas estejam, precisam ouvir o convite da sabedoria à salvação. Mas a quem esse convite se dirige? O texto diz aos nécios, aos escarnecedores e aos loucos, aqueles que creem em qualquer coisa, pessoas ingênuas que não examinam nada, aqueles que pensam que sabem de tudo e desprezam tudo aquilo que é importante. Os nécios têm um olhar perdido e o escarnecedor tem um olhar de sarcasmo. E os loucos? Os loucos são aqueles que são ignorantes da verdade por causa do seu coração obstinado, coração cego, endurecido, indiferente. Os loucos gostam da sua insensatez, sua visão é meramente humanista e desprezam o conhecimento. A sabedoria, meus irmãos, percorre o caminho correto na apresentação da salvação. O grande problema, meus irmãos, das evangelizações atuais, realizadas hoje, é que elas pulam várias e várias etapas e o evangelho é apresentado de forma incompleta. A sabedoria apresenta acusações contra eles, conforme nos relata o versículo 22. Aponta um estado de miserabilidade, de pecaminosidade e de rebeldia em que as pessoas se encontram. Hoje, no evangelismo atual, a maioria das pessoas se limita a dizer: Jesus te ama. Naturalmente, as pessoas na rua respondem: amém, a todos nós. E para por aí. Perdemos o ponto de contato, perdemos a oportunidade de pregar o evangelho genuíno e completo, falando da criação, da queda, da redenção e da consumação. Precisamos, meus irmãos, expor às pessoas o estado em que elas se encontram longe do Senhor quando pregamos o evangelho. As boas notícias só são levadas a sério quando nós compreendemos as más notícias. E as más notícias nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado trouxe a morte. O pecado trouxe a morte. Nós estávamos mortos nos delitos e pecados, sem vida, alheios à vida de Deus, indiferentes, fora da vida que é o próprio Deus, mortos espiritualmente. Essa é a má notícia. Por isso que as boas notícias só têm efeito quando compreendemos o estado de miserabilidade do homem sem Cristo. A sabedoria continua então a sua proclamação, fazendo um convite para que deixem os seus caminhos maus e recebam as bênçãos decorrentes da salvação. Trata-se de um convite como do Evangelho, arrependimento e fé. Ela promete transformação de vida e ensinar a sabedoria de Deus que vem da sua palavra. Porém, os nécios, os escarnecedores e os loucos recusam-se a obedecer à voz da sabedoria. Riem das suas advertências e zombam das suas palavras. Tendo em vista que agem assim, diz o texto, que a sabedoria um dia também rirá deles no julgamento. Quando esses dias chegar, os pecadores clamarão ao Senhor, mas será tarde demais. O profeta Isaías nos alertou: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Meus irmãos, creiam, nós colheremos aquilo que semeamos. Ao contrário do julgamento prometido aos incrédulos, a sabedoria promete segurança e paz àqueles que lhe derem ouvidos e obedecerem à sua voz. Vimos neste primeiro capítulo a instrução, a advertência e o chamado à salvação. Como percorrer o caminho de sabedoria de Deus. A salvação, meus irmãos, é a entrada deste caminho.
Jesus Cristo é a sabedoria personificada. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. A vida eterna é essa, que te conheçam, a Ti como o único Deus e ao Seu Filho quem enviaste. Essa é a vida eterna. Jesus Cristo é a sabedoria. Jesus Cristo é o caminho de sabedoria. Ele é o caminho para a salvação. Por isso, meu irmão, se você está longe dos caminhos do Senhor, ouça a voz da instrução, ouça a voz da advertência. Deus, por amor, disciplina o seu povo. E se você não conhece o Senhor, atente-se para o convite, pois a palavra está sendo pregada em alto e bom tom em todos os lugares. Não endureça o seu coração. Arrependa-se dos seus pecados. Creia no Evangelho de Jesus Cristo. Deposite total confiança e dependência nele, em Jesus Cristo, Filho de Deus, e será salvo e será abençoado por uma vida de sabedoria que emana do próprio Deus, que emana das Escrituras, onde Deus se revela especialmente a nós. Há um caminho de sabedoria, meus queridos, em dias tão loucos como os nossos. Há um caminho de conhecimento em dias tão confusos e barulhentos. Este caminho é Jesus Cristo, a sabedoria de Deus, o Filho de Deus, o próprio Deus. Renda-se a Ele nesta manhã. Clame a Ele aí na sua casa. Ore comigo neste momento. Santo Deus, estamos impactados pela profundidade da Tua palavra, o quanto ela mexe conosco e nos expõe, rasga o nosso coração e mostra quem realmente somos. Quantos de nós que dizemos que te amamos, somos parte do seu povo, mas constantemente negligenciamos uma vida de comunhão contigo por meio da oração e da Escritura Sagrada. Ah, Senhor, por vezes somos hipócritas, negligentes, indiferentes. Tem misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Traga-nos para perto de Ti. Nos discipline, Senhor, pois isso é prova do Teu amor para conosco. Pai, também há aqueles que, ouvindo esta mensagem, estarão diante da palavra de salvação. Que o Senhor toque no coração daqueles que o Senhor mesmo escolheu antes da fundação do mundo. E que eles possam vir ao Senhor e derramar o seu coração, se arrepender dos seus pecados e confiar tão somente no Senhor para a salvação. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra é vida. Obrigado porque nela nós encontramos o Senhor. Como o Senhor mesmo disse, examinem as Escrituras, porque elas testificam de mim. Obrigado, Pai. Nós oramos sempre no nome de Jesus, aquele que vive e reina eternamente. Amém. Irmãos, como parte do nosso culto ao Senhor, nós temos como prática de fé, um princípio de fé e gratidão, trazermos os nossos dízimos e as ofertas e depositarmos no gasofilácio em nosso culto. Contudo, devido às medidas de isolamento social, estamos impossibilitados de vir até o templo. Se você deseja fazer a sua contribuição, trazer o seu dízimo, a sua oferta, você pode fazer isso por meio da conta da nossa igreja, ou você pode solicitar que o nosso diácono Douglas ou o nosso tesoureiro Jimmy retirarão a sua oferta, a sua contribuição na sua casa, certos de que Deus tem nos abençoado abundantemente e que felizes participamos da sua obra como princípio de fé e gratidão. E a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículos 23 e 24, diz assim: paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus muito abençoe a sua vida e que você tenha uma excelente semana.
vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida